Fala, Insiders! E aí, tudo certo, meus amigos? Vamos falar de empreendedorismo? Vamos falar de empreendedorismo social? Vamos entender um pouco sobre esse mundo? Vamos entender um pouco quanto que isso impacta a vida das pessoas, impacta as empresas? Caio, obrigado por você estar aqui com a gente no canal, batendo esse papo. Fala um pouquinho de você aí, quem é o Caio, para a gente conhecer? Então, até dialogando com você, Anderson, primeiro, obrigado pelo convite. É isso. É legal estar aqui e ouvindo você. Temos coisas em comum, porque era um momento onde isso podia ser comum, né? Legal. A gente tem origens diferentes. Eu sou do interior de São Paulo, de uma família classe média alta. Da onde você é de São Paulo? De Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Preto. Mas sempre estudei em escola pública a vida toda. Eu nunca estudei numa escola que não fosse pública. Legal. Desde o primeiro ano até o último ano da universidade. Bom, eu acho que olhando assim um pouco para um momentos de mudanças que aconteceram comigo, eu acho que o primeiro importante foi que eu deixei de ser um engenheiro e abandonei engenharia civil no terceiro ano da faculdade e fui fazer ciências sociais. Perfeito. Ou seja, queria fazer outra coisa, queria pensar... A vantagem é que quando eu fui fazer isso, mudei de escola, as aulas de estatística eu ia bem. A aula de estatística que tem nas pesquisas sociológicas, né? De mercado e tal, eu ia bem. Você teve um gatilho para isso? Para essa mudança na tua vida? Teve. O gatilho foi se formando desde a minha adolescência, eu acredito, porque eu estudei numa escola que foi criada num período muito difícil, foi criada antes, o projeto era anterior ao golpe de 64. Jânio Quadros, que deu uma origem para esse projeto, era uma escola de período integral pública, que eram as escolas vocacionais. Perfeito. Então, ali eu aprendi um pouco que eu queria outra coisa, mas tinha uma pressão familiar que me levava para essas ocupações tradicionais aí de um perfil da minha família. Mas teve. Eu acabei participando de um projeto de alfabetização de adultos durante a faculdade de engenharia, e isso me atraía muito mais do que as aulas de engenharia. Então, eu fiz uma escolha ali. E sempre tive uma preocupação de dar mais responsabilidades e perspectiva de trabalho na área pública. Então, eu aqui estimulo as pessoas a pensarem de que é possível empreender na área pública. Então, explica isso para a gente aí. Agora gerou uma curiosidade. Como é isso? Você tem a possibilidade de participar da gestão pública por meio de concursos, etc., acessar e lá se colocar como um cidadão que está disposto a inovar, que está disposto a desenvolver, quer dizer, o princípio do Estado funcionando para todos, os serviços públicos funcionando para todos, com qualidade. Isso tem que empreender um Estado assim, né? Sem dúvida. A gestão pública foi eleita, escolhida, tem um período de gestão, mas ela tem que empreender naquele momento e tem que fazer isso diferente, né? Então, acho que as pessoas têm que olhar para isso. Então, eu sempre tive um olhar para a área pública e área de educação. Então, meu primeiro emprego foi trabalhar num instituto de educação de adolescentes em situação de rua, enfim. Era o antigo Instituto de Modelo de Menores, que é uma coisa lá de trás, que funcionava no Tatuapé, depois virou FEBEM, etc. Então, fiz uma experiência ali e quis aprender mais sobre isso, viajei, fiquei fora do Brasil, estudei fora do Brasil um pouco essa história e voltei com a ideia de empreender na área pública, levando uma proposta de fazer educação na rua, né? Não existia até então um processo de
atendimento na rua por parte do serviço social, do serviço de saúde, do serviço de educação, com as crianças. Foco nas crianças. Isso deu um passo, passei acho que você se lembra, ela existe até hoje, mas ela teve um papel bastante importante na década de 90, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. Sim, claro. Então, fiquei 10 anos na Fundação Abrinq, e aí tentando de novo, num espaço privado, mas com uma função pública, né? É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com a política de proteger e garantir direitos de crianças e adolescentes. E foi lá que foi gestado, de alguma forma, de novo, foi empreendido. O principal empreendedor que eu conheci na minha história profissional até hoje é um senhor que hoje tem 74 anos, que se chama Oded Grajew, que foi o criador da Fundação Abrinq, o criador do Ethos, o criador do movimento de cidades sustentáveis, um dos criadores do Fórum Social Mundial. Ele é o idealizador principal do Fórum Social Mundial. Então, eu tive uma referência muito importante na minha vida, que começou quando eu o conheci do ponto de vista de empreendedor político, de pensar as necessidades da sociedade, quais são as coisas que a gente pode fazer. E hoje, o que motiva as empresas a estarem associadas à Ethos? O que realmente tem sido ou pelo amor ou pela dor, né? Vamos pensar dessa forma, né? Como é que essas empresas estão encarando isso aí, de estar realmente olhando essa responsabilidade social de uma forma não simplesmente colocar ali, né, no site, né, na missão, valores, mas colocar na prática mesmo e fazer o negócio funcionar, né? Como é que você está enxergando isso aí? Bom, o Ethos, a primeira coisa que a gente fez importante na história do Ethos e para o movimento de responsabilidade social das empresas foi sair daquele nível de percepção, né, eu acho que talvez seja, uma coisa descritiva sobre o que era responsabilidade social, para buscar indicadores que dessem materialidade, que tangenciarem, ou seja, responsabilidade social empresarial é possível ser medida. Perfeito. E você tem que reconhecer que você pode melhorar e que a medição pode subir, você tem reconhecimento público, reconhecimento da sociedade, do cliente, etc. E reconhecimento econômico. A carteira de ações do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, depois B3, ele tinha um ganho ao longo do tempo mais constante, mais consistente, e era mais resiliente nas quedas da Bolsa. Então, você tem uma realidade de que essas empresas que têm sustentabilidade como parte da sua estratégia de negócios, de que elas sejam mais resilientes no mercado aberto de ações. Aí, olhando um pouco a estrutura do Ethos mesmo, quantas pessoas estão trabalhando hoje diretamente com vocês dentro da tua estrutura hoje? O Ethos, nós somos 37 funcionários, funcionárias, colaboradores, colaboradoras, trabalhadores, trabalhadoras, pode usar qual foi. Gosto de trabalhadores e trabalhadoras, todas as pessoas CLT, não tem conversa sobre esse assunto no Ethos. Nós somos radicalmente, e vamos afirmar que essa é a política necessária de proteção social e de garantia de direitos trabalhistas. Atravessamos a pandemia com um acordo muito legal feito entre todos. Não tivemos demissões e não vamos ter, quer dizer, não precisamos reduzir o quadro de pessoal do Ethos em nenhum momento. Pessoas muito capacitadas, muito jovens, a equipe do Ethos hoje é jovem, né? Basicamente, maior parte absoluta são de mulheres. A gente tem políticas de diversidade importantes no Ethos. E estamos na internet, ethos.org.br, e nas redes sociais. Dá para conhecer melhor ali, inclusive as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entra na questão de pessoas aí no dia a dia de vocês, do time, você acredita que as pessoas estejam aí também porque tem uma causa importante, que elas se identificam, que elas querem fazer parte dessa história que está sendo construída? Como é que é essa relação? Vocês conseguem atrair pessoas e reter pessoas também por causa, de alguma forma, dessa missão que vocês têm? Você acha que isso é um ponto importante na gestão de vocês? Sem dúvida, Anderson, sem dúvida. A opção
a opção por estar buscando trabalhar, se preparar ou se preparar para trabalhar em organizações da sociedade civil já tem uma destinação, digamos, política e de valores que eu acho que tem que ser considerado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que para as outras opções não existam também as condições e a consciência do papel social que você vai desempenhar. Mas aqui você tem a possibilidade de desenvolver uma causa que é uma causa coletiva e uma causa para além de uma causa individualista e individual que tem a sua legitimidade, mas não se realiza aqui, de alguma forma. Então, nós temos uma equipe jovem, mas uma equipe também bastante experiente já, né? Que é jovem, mas está há bastante tempo no Ethos. Então, e qual que é a missão desse time? A missão desse time é ajudar. Para fazer isso, a gente tem que sensibilizar, mobilizar e ajudar as empresas a terem uma gestão socialmente responsável, criando políticas, práticas, fazendo o certo do jeito certo, sabe? Uhum. Fazendo o certo do jeito certo. Se a gente quiser simplificar, né, Claro. eu acho que mas também para que elas sejam, não somente na sua gestão, mas que ela possa ser uma parceira para a construção de uma sociedade mais justa e mais sustentável. Ou seja, que ela se coloque como parceira da sociedade. Perfeito. E me fala uma coisa, a nível de curiosidade, o quanto que as empresas aqui no Brasil, comparando com aquelas empresas que de alguma forma em outros países já estejam com um processo mais evoluído, o quanto a gente está distante disso na sua visão e quais são aqueles países que hoje conseguem trabalhar melhor isso? Só para a gente ter uma visão. Primeiro que a gente tem que... As comparações não são simples de serem feitas, Anderson, porque elas estão em realidades diferentes. Uhum. Né? Enfrentar hoje no Brasil os desafios que estão colocados econômicos, sociais, políticos, demográficos, urbanos, é completamente diferente dos problemas que se colocariam em países do norte. Claro. Comparar. E as empresas que estão lá. Então, tem essas diferenças. Por outro lado, a gente tem uma cultura empresarial extremamente patrimonialista, extremamente ainda privatista, né, do ponto de vista mais geral, do papel das empresas. Então, ou seja, aquela história, ou é ganha-ganha ou eu não faço. Responsabilidade social tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Essa coisa de que não vai custar nada, tem recursos, tem redirecionamento, tem capacitação, qualificação, inovação, tem que investir. Então, não tem essa de que... É claro que os resultados são resultados importantes que trazem uma solução financeira, muitas vezes, né? De resolver essa questão dos investimentos. Tem que estar na estratégia corporativa para poder fazer diferença. Então, tem que ter investimento. Segundo, que as empresas, elas, ao fazerem esse investimento, têm que olhar do ponto de vista da sua manutenção, né? Olhar, por exemplo, para a cadeia produtiva. Você tem uma responsabilidade que acaba na porta da sua empresa, mas se você é uma empresa muito grande, se você é um banco, ou seja, que você tem a possibilidade de influenciar por práticas empresariais uma melhoria da sustentabilidade e da responsabilidade social de todos os seus elos, né? Clientes, fornecedores, etc., tem que atuar nesse campo também. Então, você tem que ter a capacidade de atingir uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor significativa para fazer mudança de impacto. Qual é a mensagem que você pode deixar para essa turma para que a gente realmente possa trazer um pouco desse olhar aí? Olha, não adianta dizer que a gente tem uma coisa para antes disso, que é a educação, mas eu não posso deixar de dizer que é necessário que esse processo seja um processo da nossa educação pública, né? Da nossa educação, que a gente consiga trazer esses valores, esse estímulo e essa visão e essas informações desde a educação fundamental, ensino médio, ensino superior. Nós temos que ter informação. Então, o primeiro passo é se informar. Acho que a gente está inundado de informação nas redes. Acho que as pessoas têm que se preocupar um pouco em ser mais seletivas e olhar para aquilo que faz sentido nessa visão de futuro, um futuro
mais melhor para todos, com a capacidade de produção e consumo sustentável, que a gente possa continuar consumindo e produzindo sem destruir o planeta, sem precisar de 5 planetas, né? Acho que tem que ter essa preocupação. E, ao mesmo tempo, olhar para o lado e olhar os parceiros mais do que como competidores, né? Você olhar o mercado mais como parceiro do que como competidor. Nessa agenda de sustentabilidade, não há competição, tem que ter colaboração para poder andar. Então, alguém que já fez, compartilha com quem está fazendo. O Ethos faz um pouco essa ponte, mas a gente é limitado, a gente é e temos um grupo muito restrito de empresas. Apesar de ser, sei lá, 20% do PIB nacional, isso não significa que essas empresas tenham capacidade de fazer essas coisas que a gente está falando de uma maneira mais ampla. Então, olhe para o lado e olhe para o mercado como, segunda sugestão, olhe para o mercado como parceiro nessa agenda de sustentabilidade. Terceiro, é não abrir mão da sua visão, dos seus princípios nessa caminhada. É difícil? Claro que é difícil. Bobagem dizer que não é difícil, né? Hoje é difícil manter e ter integridade nesse momento que a gente vive, e ainda mais na crise que a gente está, é difícil. Nós estamos sendo testados no limite com relação a essa nossa capacidade de resiliência e de integridade, né? Então a gente tem que ter lucidez nesse momento, é muito importante. E olhar para quem já fez. Não com aquela expectativa de fazer a coisa diferente que vai te dar um negócio que é uma mega e você vai vender e vai ficar rico, né? Não nesse sentido de olhar para quem já fez nessa perspectiva. Essa perspectiva é legítima, mas ela tem que estar associada a um valor e um propósito. Você tem que ter propósito nessa história. Você relatou uma experiência de vida, de trabalho de construção empreendedora com propósito no sentido público, né? Dos propósitos. Eu acho que essa é uma outra possibilidade. E estar em todos os espaços de diálogo. Não ter, assim, absolutamente empatia com todas as possibilidades de diálogo que você tem, né? As discordâncias religiosas, políticas, de costumes, elas são tranquilamente administráveis se a gente puder ter tolerância, capacidade de diálogo, de fato, de diálogo, e capacidade de ouvir, né? Acho que o diálogo exige, nesse momento, mais do que nunca ouvir. Então, eu acho que para quem está começando, ou já está empreendendo, a experiência de quem já fez é muito importante. Na minha vida foi. Caio, muito obrigado. Você está aqui compartilhando com a gente todo o teu conhecimento, toda a sua visão. A gente espera muito que os empresários entendam que não existe outro caminho senão a gente criar uma visão de sustentabilidade, senão a gente criar uma visão que a gente possa melhorar a sociedade, porque eu acho que no final do dia a gente está aqui para evoluir. Aqui é só uma passagem, né? Eu não discuto religião, eu discuto ser do bem e fazer o bem e com atitude. Eu acho que isso é o mais importante. E quando o empresário ele tem na mão a possibilidade de potencializar tudo isso, eu acho que a gente faz uma diferença bastante grande para melhorar a vida de todo mundo, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Parabéns por você estar aqui com a gente. E deixa um recado final aí para essa turma que está empreendendo, para a gente ajudar essa turma a estar indo para o caminho certo. Eu acho que super obrigado, Anderson Murilo. Obrigado ao canal Insight. Eu acho que tem que rodar isso cada vez mais mesmo. Não, a mensagem é: sejam menos São Tomé. Acreditem para ver, sabe? Crer para ver é uma possibilidade real. E acho que a gente tem que se esforçar nisso. Tirar os nossos filtros, as nossas intolerâncias, né? A incapacidade de tirar os nossos... A nossa percepção, às vezes, pequena, mesquinha das coisas, para poder olhar para um lugar e acreditar que é possível a gente empreender e construir um mundo juntos melhor para todos. Que bom. Insiders, uma aula aí para a gente, né? Empreendedorismo, voltado muito para essa visão social de melhorar a sociedade.
Eu acho que é um aprendizado que a gente teve aqui com o Caio. Caio, obrigado aí por você estar aqui com a gente, tá? Obrigado, meu cara. Tirando o seu tempo Obrigadão.